Olá, estamos começando a Academia de hoje. O artigo 1º da Constituição Federal diz que o Brasil tem entre seus fundamentos a dignidade humana. Esse princípio foi abordado por diferentes estudiosos ao longo da história. Como ele se relaciona com a construção de uma sociedade justa e solidária é o tema do trabalho de Francisco José Vilas Boas Neto, que você acompanha a partir de agora no Academia. O construtivismo kantiano na teoria da justiça de John Rawls, dissertação apresentada à Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAGE, como requisito obrigatório para a obtenção do título de mestre em filosofia. O estudo é de Francisco José Vilas Boas Neto. E para debater o trabalho, recebemos Lucas Zandona Guimarães. Ele é mestre em Ciências Políticas e professor de Direito Constitucional do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks e também o mestre em Direito, professor de Direito Constitucional do Instituto de Ensino Superior João Alfredo de Andrade Carlos Ataíde Valadares Viegas. Quero aqui agradecê-los pela presença. Muito obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje. Bom, vamos conferir agora um resumo deste estudo. O trabalho mostra a relação entre a teoria do construtivismo kantiano, usada por John Rawls, e o modelo de construção de uma sociedade justa, livre e solidária. O estudo mostra que, para atingir esse modelo de sociedade, a mesma deve estar baseada no princípio da dignidade humana. Bom, Francisco, primeiro, parabéns pelo trabalho, obrigado pela presença, por estar aqui no Academia para debater justamente esse seu estudo. Inicialmente, eu gostaria que você falasse da metodologia. Claro, Rimac. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui o convite efetuado pela TV Justiça e também a presença dos colegas, o professor Lucas Zandona e o professor Carlos Viegas. Me trouxe uma satisfação imensa tratar desse tema e, de forma até acidental, eu acabei esbarrando na Constituição da República. Inicialmente era um trabalho apenas de filosofia e acabou se tornando um trabalho de filosofia do direito. Então eu trato no primeiro capítulo sobre o princípio da dignidade humana a partir de uma abordagem de Kant, quando ele escreveu a fundamentação da metafísica dos costumes. Então, o primeiro capítulo é para explicar o porquê deste princípio e o porquê do conceito escolhido. Já no segundo e terceiro capítulo, eu trato da teoria do John Rawls, propriamente dita, e o porquê que aquele princípio da dignidade humana tratado por Kant no primeiro capítulo é fundamental para a construção de uma sociedade justa, ou uma sociedade justa do ponto de vista social. O Francisco Vilas Boas, ele destacou para a gente 3 obras que ajudaram na elaboração do estudo. Vamos conferir quais são. Uma teoria da justiça, de John Rawls, editora Martins Fontes. Fundamentação da metafísica dos costumes, de Immanuel Kant, editora Edições. Justiça e Democracia, de John Rawls, editora Martins Fontes. Bom, Francisco, de que forma, então, cada uma dessas obras contribuiu para a elaboração do seu estudo? Inicialmente, no meu trabalho, eu falo sobre a fundamentação da metafísica dos costumes, mas eu posso afirmar que não foi a origem da pesquisa. Eu comecei sobre a teoria da justiça do Rawls, porque foi digamos, uma leitura que me despertou muito interesse ainda na graduação do direito. E achei uma abordagem, uma forma de construção de uma sociedade justa que eu ainda não tinha percebido ou que tinha visto de forma muito en passant durante o meu curso de direito. Então, a partir dos estudos de Rawls, eu cheguei a uma percepção que talvez o princípio da dignidade humana fosse um princípio elementar em qualquer democracia. E passei a estudar mais sobre esse princípio e acabei esbarrando em Kant. Foi quando eu li a fundamentação da metafísica dos costumes, na qual Kant ele trata inicialmente da construção de um princípio moral. E ele disse que a moral ela deve ser o fundamento de todas as nossas ações, mas não simplesmente uma moral subjetiva, aquilo que eu acho correto ou aquilo que eu acho adequado, mas uma moral objetiva. Ele explica que o princípio da moralidade seria um princípio objetivo porque é o princípio que todas as pessoas racionais se dariam. É subjetivo porque cada um se dá este princípio, mas é objetivo porque todas as pessoas se dariam a este princípio moral. Então, de forma até que por intuição a pessoa saberia chegar ao que é moral e ao que é imoral.
E na construção deste princípio da moralidade, o Kant fala dos chamados imperativos, o imperativo hipotético e o imperativo categórico, que assombra boa parte dos alunos de direito nos primeiros períodos. E esse imperativo categórico seria a formulação do princípio da dignidade. É ele que possibilita enxergar o ser humano como um fim em si e não simplesmente como coisa. Então, no primeiro capítulo do meu trabalho, quando eu trato da fundamentação da metafísica dos costumes, eu demonstro como é possível chegar a um conceito objetivo de dignidade humana. E chegamos ao conceito que o ser humano deve ser visto como um fim em si, nunca meramente como coisa e nunca como meio para um outro fim qualquer. E isso limitaria todas as nossas ações, digamos assim. Enxergando o ser humano como um fim em si, aí nós passamos à elaboração do restante do trabalho e aí voltamos para a teoria do John Rawls. Na teoria da justiça, o Rawls explica de forma bem adequada como é possível construir uma sociedade justa. Ele disse que o nosso modelo atual, apesar de ser um modelo já melhor do que modelos anteriores, ainda não é adequado. Nós temos ainda um grande problema, que seria o problema das desigualdades sociais. Mas o Rawls, ele também chega a uma outra conclusão. Ele percebe que as tentativas de diminuir as desigualdades sociais acabam diminuindo a liberdade. Aquelas liberdades individuais que nós temos, a liberdade de ir e vir, a liberdade de escolher a religião, a liberdade de escolher uma filiação política. Então, com a tentativa de diminuição das desigualdades sociais, nós diminuímos o que nós chamamos de liberdade individual. E o Rawls, na sua teoria, ele tenta equilibrar essa equação. Ele propõe construir uma sociedade justa, na qual tanto o princípio da liberdade quanto o princípio da igualdade estejam equilibrados. Então, nem tanto a um Estado liberal, nem tanto a um Estado completamente socialista, digamos assim. Bom, vou agora te pedir para falar do estudo. Perfeitamente. Como eu disse um pouco antes, no primeiro capítulo, eu simplesmente conceituei o que seria dignidade humana. E, por incrível que pareça, foi o capítulo mais difícil de se escrever. Quando eu conceituei, eu cheguei a esta conclusão, e na verdade é uma conclusão de Kant, mas cheguei a essa constatação, que dignidade humana é reconhecer um ser humano como fim em si mesmo. E quando eu cheguei a essa percepção, eu voltei para o nosso texto constitucional. E está lá no artigo 1º, inciso 3. Né? A dignidade humana é um fundamento do nosso Estado democrático de direito. Se é um fundamento, ela é a base. Se ela é a base, é ela que vai sustentar todos os outros princípios e todas as outras normas. Mas, lendo um pouco à frente na Constituição, logo em seguida ali no artigo 3º, eu percebi que é o objetivo do nosso Estado construir uma sociedade justa e solidária. Então, eu fiz uma ligação. Para construir uma sociedade justa e solidária, eu preciso de ter o princípio da dignidade humana. Preciso enxergar o ser humano como a finalidade deste Estado. Chegando a esta conclusão, e quase que por acidente, quando pretendia apenas estudar o princípio da dignidade humana, eu consegui perceber qual que era a ideia do John Rawls. Percebi que o Rawls, ele reformula, digamos assim, a concepção do tratado ou do pacto social, lá do Rousseau e lá do Locke. Ele repropõe um novo contrato social, mas de forma mais concisa, de forma mais objetiva. Ele propõe que nós, cidadãos de um Estado, possamos, em um dado momento, nos reunirmos e definirmos quais são os princípios que valerão nesta sociedade justa. E, por consequência, esses princípios seriam liberdade e igualdade. Mas eu preciso saber qual é a liberdade que me interessa e qual é a igualdade que me interessa. E é isso que Rawls faz no seu trabalho, e daí que nós temos a importância do princípio da dignidade humana. Então, o que o Rawls faz? Ele propõe um momento inicial, que ele chama de posição original. Nesse momento inicial, nós temos em que os cidadãos de uma sociedade, através de alguns cerceamentos que serão previamente estabelecidos e de todos conhecidos, serão, digamos assim, capazes de definir qual a liberdade e qual a igualdade que nos interessa. Definindo esses princípios, no segundo momento, que nós chamamos de sociedade bem ordenada ou de sociedade justa, estes mesmos cidadãos, eles vão usufruir destes princípios. Então, na posição original, nós temos pessoas capazes que têm
que possuem interesses, que possuem subjetividades e que possuem habilidades, mas que vão abrir mão de todos esses fatores para que em uma simetria, num pé de igualdade, consigam definir os princípios de justiça que serão mais razoáveis para todos. Ou seja, eu preciso, na posição original, abrir mão de tudo aquilo que me condiciona, de tudo aquilo que me privilegia, para que eu possa definir um princípio de justiça que não me faça o bem, mas que me faça o justo. Então, nós temos, na teoria do Rawls, a supremacia do justo sobre o bem. E aí nós temos uma diferença para as teorias de Rousseau e para as teorias de Locke, né? Uma evolução enorme nesse sentido. Então, o que eu preciso não é de um bem-estar social, mas o que eu preciso é de justiça social, e Rawls diferencia esses dois fatores na teoria da justiça. Então, ele propõe essa concepção de posição original. E nós temos ali os cerceamentos que são, ou que Rawls chama de condição de publicidade, ou seja, tudo que é conhecido deve ser conhecido por todos, e que ele chama de véu da ignorância. Eu tenho que ignorar tudo aquilo que possa me privilegiar. Quando eu faço isso, eu consigo definir os princípios de justiça. Passando deste ponto, nós vamos para a sociedade justa. E na sociedade justa, eu vou usufruir deste princípio da liberdade e desse princípio da desigualdade, que Rawls reformula dessa forma. Ele disse que liberdade, e esta é a liberdade que nós queremos, é a garantia das liberdades básicas. Ir e vir, direito a uma boa educação, direito a uma boa saúde, direito a uma escolha política. Essas seriam as liberdades básicas que Rawls defende, dentre outras. E a igualdade, Rawls chama de diminuição das desigualdades sociais. Então, o que o Rawls propõe não é que todo mundo seja da mesma forma, mas que nós possamos, ao máximo possível, diminuir as desigualdades. Então, nós somos livres e iguais em uma sociedade justa, porque nós devemos obediência, segundo Rawls, somente àquela norma que nós mesmos criamos no momento da posição original, que é um preceito básico da democracia. Nós vivemos no Estado democrático porque, tecnicamente, nós escolhemos as leis através dos nossos representantes que nos são direcionadas. E é isso que Rawls propõe na teoria da justiça. Já no Justiça e Democracia, nós temos uma percepção em que Rawls leva a sua teoria para a posição kantiana. E nisso nós falamos que a teoria do Rawls pode ser entendida como uma versão política da teoria da pessoa do Kant. Kant propõe a formulação do princípio da dignidade humana e Rawls propõe a formulação de uma sociedade justa, que seria a reunião dessas pessoas dotadas de dignidade. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com a Academia já na fase de debates. Até já. Estamos de volta com a Academia hoje, debatendo a dissertação de Francisco José Vilas Boas Neto, o construtivismo kantiano na teoria da justiça, de John Rawls. Vamos conferir, antes de entrarmos aqui no debate, algumas teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Fundos de pensão instituídos na Previdência Privada Brasileira, de Juliano Sarmento Barra, editora LTR. Redes sociais na internet e direito à proteção do consumidor no comércio eletrônico, de Ricardo Mena Barreto, editora Juruá. Tribunal do Júri, visão linguística, histórica, social e jurídica, de Paulo Rangel, editora Lumen Iuris. A estas obras que você acabou de ver, você pode inserir mais esta, que é a Dignidade e Justiça Social do próprio Francisco José Vilas Boas Neto, que hoje nos traz o seu trabalho para ser debatido aqui no Academia. O título mudou um pouquinho em relação à obra, né? É até engraçado o comentário. Quando eu mandei o original para a editora, eu recebi um telefonema me dizendo que com o título original nós não teríamos uma vendagem muito boa. Então, eles sugeriram que eu alterasse para Dignidade Humana e Justiça Social, que são os temas centrais do trabalho. E o livro foi publicado no ano de 2013, um ano após a defesa da dissertação. Algumas reformulações ou não? Simplesmente a alteração de alguns vocabulários que eram próprios da filosofia, que eu trouxe um pouco mais para a linguagem comum e para a linguagem jurídica. Uhum. Bem, professor Carlos, obrigado pela presença. Eu gostaria que o senhor desse início aqui ao nosso debate. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a honra de estar aqui compondo essa mesa, fazer parte desses trabalhos. E trabalho muito interessante do professor Francisco.
E eu gostaria, então, que o professor me respondesse a seguinte questão. Analisando aqui o texto construído no passado, o texto do Kant, numa época em que a questão da moralidade era mais homogênea, as ideias de moralidade eram mais homogêneas, e nós vivemos hoje numa sociedade complexa, com múltiplas moralidades, se nós podemos assim dizer. E diante dessa sociedade complexa, não basta mais apenas aquelas sanções morais ou aquelas sanções tradicionais ou religiosas para que as pessoas convivam entre si. Há uma necessidade de algo mais. Diante disso, queria perguntar para o professor se o professor concorda ou acha ou discorda que o princípio do direito, na contemporaneidade, substituiu o princípio da moralidade. Ótima pergunta, professor Carlos. Primeiramente, nós precisamos entender o que é a moralidade para Kant. Ao passo que, em algumas teorias, nós podemos compreender a moralidade como uma espécie de sanção, como uma espécie de reprovação, assim como nós entendemos o direito hoje, para Kant, a moralidade corresponde à liberdade. Porque, segundo Kant, somente a ação moral é verdadeiramente livre, e Kant chama essa liberdade de autonomia. A ação moral, segundo Kant, é livre porque o ser humano, ele se dá esta norma moral, que diferencia um pouco da norma jurídica da norma do direito. De uma forma bem simples, eu sigo determinada regra jurídica com medo da sanção do direito. Agora, eu sigo determinada regra moral porque eu mesmo me dei essa regra. Então, esta é a visão kantiana, lá em 1805, 1780, um pouco antes. Esta é a visão kantiana. Agora, claro, trazendo a concepção e a teoria de Kant para os dias atuais, nós precisamos adequá-la ao nosso contexto. E nesta adequação, nós vemos sim uma limitação, tanto na teoria do Kant, quanto na teoria do próprio Rawls. Kant, ele não faz um discurso inclusivo, um discurso de diferenças. Na época, 1780 a 1805, nós tínhamos ali um pouco conhecimento daquele mundo diferente. Rawls, apesar de ser um autor contemporâneo, ele também não inclui aquilo que é diferente. Rawls, ele já propõe a sua teoria dizendo: esta teoria é adequada ao nosso modelo democrático, apontando para os Estados Unidos, e aí nós temos o modelo eurocêntrico assemelhado, o modelo brasileiro que é assemelhado. Mas o Rawls também, ele exclui aquele discurso que é diferente, um discurso multicultural ou um discurso oriental. Então nós temos essa limitação sim, e por isso talvez o conceito de moral de Kant, ele sirva para essa teoria do Rawls, mas no discurso multicultural ele é um pouco limitado. Professor Lucas. Eu queria pegar justamente o gancho da pergunta que o professor Carlos fez e emendar com a minha, que tem tudo a ver. O professor Francisco disse, retomando a obra de Rawls, que haveria a maximização da liberdade e da igualdade. Aí eu lhe pergunto, onde estaria o construtivismo kantiano se nós podemos afirmar que Rawls eleva a liberdade e a igualdade num patamar muito mais elevado do que Kant teria abordado na sua obra? Essa questão da maximização se reflete, na verdade, um grito de Rawls contra o modelo americano. O modelo que até então era tido como um modelo utilitarista, de bem-estar social e não de justiça social propriamente dita. Então nós falamos em construtivismo porque todos os conceitos da teoria do Rawls não são pré-estabelecidos, são conceitos construídos dentro da própria teoria. Apesar da abordagem em Rousseau, apesar da abordagem em Locke e apesar da grande influência de Kant, todos os conceitos de liberdade e igualdade são construídos pela própria teoria. Por isso que nós chamamos de construtivismo. E falamos em liberdade e igualdade no sentido máximo, no sentido amplo, porque eu realmente seria livre pelo fato de não ter nenhuma norma que me é imposta. Eu não sou obrigado a seguir aquela norma. E até o Rawls, na própria revisão do seu trabalho, ele fala, a partir do momento que não estamos satisfeitos com estas regras, vamos novamente fazer um novo contrato, vamos novamente para a posição original e celebrar os novos princípios de liberdade e igualdade. Seria aquilo, o chamado, o direito é aquilo que a sociedade quer que seja. Sim, sim.
Na verdade, o que nós temos é uma adaptação do princípio da moralidade de Kant para um princípio, digamos assim, político em Rawls. Nós temos uma adaptação, né? Nós precisamos saber, claro, qual que é a vontade da sociedade. É um princípio básico de democracia que nós não podemos mais aceitar e nós temos que entender qual que era a posição histórica do Rawls. Quando Rousseau escreveu o Contrato Social, quando Locke escreveu o Tratado de Cidadania, nós tínhamos ali, na verdade, um combate a uma ditadura, um combate a um Estado absoluto. Hoje nós já vivemos em democracia. Então, nós temos não um combate à democracia, mas a reformulação dos próprios princípios democráticos. Ainda retomando a questão do diálogo que Kant apresenta e que Rawls vai retomar no aspecto contemporâneo, qual que seria a relação da dignidade humana hoje sob a ótica do trabalho do senhor, especialmente no que tange à razão e à autonomia do ser humano? Perfeito. Nós temos algumas teorias que tentam explicar a questão do direito ou do ordenamento jurídico. E nós temos uma busca por regras universais. Hoje nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a nossa Constituição tem um texto bem próximo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, nós temos uma proteção aos direitos e garantias fundamentais, então há essa necessidade. E nós temos hoje uma busca pela preservação do ser humano. Nós temos hoje um interesse em entender o ser humano. Agora não é mais o Estado que é soberano, não é mais o Estado que é o poder. Agora o poder é do povo. Mas quando falamos isso, nós pensamos o povo enquanto coletividade. E nós precisamos, antes de pensar o povo enquanto coletividade, precisamos pensar individualmente cada cidadão. Eu não posso fazer mais aquilo que é bom para a maioria. Eu preciso fazer aquilo que é bom para cada um. Eu preciso trabalhar a dignidade com cada pessoa individualmente. E por isso nós falamos em autonomia. Não aquela autonomia do direito civil, do direito privado que nós temos nos manuais de introdução ao direito, mas a autonomia como ser humano sendo capaz de dar a si mesmo a regra. A autonomia como o ser humano sendo capaz de dar a si mesmo aquela lei que ele vai seguir, diferentemente de uma heteronomia. Aí nós passamos para uma concepção política do ordenamento jurídico. Porque quando eu penso em um formato político como o brasileiro, em uma organização igual à nossa, em que temos o Congresso Nacional, em que os nossos representantes escolhem as nossas leis, eu tenho que entender que essas leis são escolhidas por nós. Porque nós é que colocamos o nosso representante lá. Então, por isso, eu devo obediência àquela lei que eu mesmo criei, claro, através de um representante. Então, esta lei, ela é gerada a partir daquilo que nós chamamos de autonomia. E eu tenho aí o respeito ao princípio da dignidade humana. Bem, quero aqui agradecer ao professor Lucas Zandona, muito obrigado pela presença, também ao professor Carlos Viega, quero aqui agradecê-lo, parabenizar o Francisco Vilas Boas pelo trabalho, também pela apresentação aqui no nosso programa Academia. E lembro que você também pode participar do Academia trazendo a sua tese ou a sua dissertação para ser debatida aqui no programa. Para isso é fácil, basta enviar o seu trabalho para academia@stf.jus.br. Este e outros programas da TV Justiça também podem ser vistos em nosso site. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.